Olá, papirões, eu sou o professor Giovanni e aqui no Papiro Contábil eu ajudo os estudantes e graduados em contabilidade a serem aprovados no exame CFC, estudando menos de 2 horas por dia, mesmo que já tenham reprovado muitas vezes ou estejam inseguros por fazer a prova pela primeira vez. No episódio de hoje eu vou te mostrar como estudar a auditoria para ser aprovado no exame CFC. Lembrando que esse é mais um episódio de aquecimento que antecede o nosso evento Exame CFC 360, que começa na próxima segunda-feira, dia 24 de julho, em que do dia 24 ao dia 27 de julho eu vou te mostrar como ser aprovado no Exame CFC, estudando menos de 2 horinhas por dia, com um cronograma de estudos e uma série de vídeos e aulas. Não perca por nada. O exame CFC cobra na disciplina de auditoria apenas 2 questões. E antes que você esteja sofrendo pela sensação de estar zerado em auditoria, como é o caso de muitos alunos que estão cursando ainda o 7º ou 8º período, normalmente isso acontece, a pessoa cursando ainda o 7º ou ainda cursando o 8º, ou ela não viu auditoria ainda, ou ela está cursando a disciplina de auditoria. Então ela tem a sensação de que ela não viu aquela disciplina ainda. Mesma coisa acontece com perícia contábil. Mas o fato é que ninguém reprova no exame CFC por não saber a auditoria. Isso é fato. Até porque a prova cobra apenas 2 questões. Mas imagina o quão desconfortável será para uma pessoa que fique com 24 pontos, por exemplo, e aí faltou só um pontinho, daí essa pessoa vai analisar como ela foi nas disciplinas da prova, até porque o Conselho Federal de Contabilidade ela oferece um espelho do desempenho de prova, e aí imagina a situação que a pessoa percebe que ela zerou a auditoria. Eram apenas 2 questões e essa pessoa errou as 2 questões de auditoria. É natural que essa pessoa pense que o que reprovou ela foi não saber a auditoria. Eu continuo batendo na tecla de que o que reprova você são os erros lá em contabilidade geral de temas muito fáceis, de temas que você está proibido de errar. Existe um conjunto de temas de contabilidade geral que você está proibido de errar. Então eu verdadeiramente acredito que ninguém reprova no exame CFC por não saber a auditoria. Mas eu também não acho legal que você vá para uma prova do exame CFC com 0 conhecimento do que é a auditoria. Então, é muito provável que a sua questão de auditoria ela cobre a diferença entre a auditoria interna e a auditoria externa, por exemplo, ou você compreender quais são os procedimentos de auditoria, entender as diferenças entre os procedimentos, mas tudo isso começa a partir do próprio conceito de auditoria. Quando a gente começa a estudar a contabilidade como base, logo no início, a gente descobre que a contabilidade ela é uma ciência que possui 4 técnicas para que ela alcance o seu objetivo principal. São 4 técnicas de contabilidade utilizadas para que se alcance a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis àquele determinado grupo de usuários, sejam úteis para que esses usuários tomem decisões. E essas informações são apresentadas em momento tempestivo para que alguém consiga, para que o usuário consiga tomar uma decisão baseada naquelas informações. As 4 técnicas de contabilidade são a escrituração, sempre cobrada no exame CFC. Então eu preciso chamar a sua atenção. Não dá para aceitar que você vá para o exame CFC com dúvida no tópico de escrituração. Não deixa isso acontecer. Então, escrituração é uma técnica. Elaboração das demonstrações contábeis é uma segunda técnica utilizada para que a contabilidade alcance sua finalidade. Então,
a elaboração de demonstrações, poxa, imagina que absurdo será você ir para o exame CFC sem dominar as demonstrações, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa. Não é verdade? Então, balanço, DRE, DFC, DVA, DLPA, DMPL, todas essas demonstrações contábeis são muito importantes para que você faça uma boa prova no exame CFC. Então, dominar a escrituração, dominar a elaboração de demonstrações contábeis e, dentro de contabilidade gerencial, nós temos aí uma das técnicas também, que é a análise das demonstrações contábeis. A análise das demonstrações contábeis pode passar, por exemplo, pelos indicadores de liquidez, pelos indicadores de endividamento, pelos indicadores de rentabilidade, por indicadores de atividade de uma entidade, como prazo médio de rotatividade de estoques, prazo médio da rotatividade de fornecedores, ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro, está tudo dentro de análise das demonstrações contábeis. E uma outra técnica é a técnica de auditoria. Então eu tenho escrituração, elaboração de demonstrações, análise das demonstrações e auditoria. A auditoria é uma técnica que a contabilidade utiliza para alcançar sua finalidade. Qual é a finalidade da contabilidade? Fornecer informações que sejam úteis e tempestivas para o determinado grupo de usuários. E esses principais usuários da informação contábil são os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores. Isso é tópico de prova. Principais usuários da informação contábil: investidores, credores por empréstimos e outros credores. Esses principais usuários, eles recebem as informações. Então, os relatórios contábeis de propósito geral, quando criados, eles não buscam atender o interesse específico de um determinado grupo de usuários. Eles são de propósito geral. E aquelas pessoas que recebem essa informação vão, a partir da informação, extrair aquilo que é relevante para cada uma delas. Como é que a auditoria funciona aí? Olha, a auditoria, ela é tida como uma técnica que ajuda a emitir uma opinião sobre uma demonstração contábil. Especificamente, é para analisar, ou melhor, para emitir uma opinião sobre uma demonstração contábil, para afirmar nessa opinião se aquela demonstração contábil está realizada de acordo com o relatório financeiro aplicável a ela. Então, se uma entidade elabora um balanço patrimonial, existe uma norma específica sobre como é para ser apresentado um balanço patrimonial. Então, em uma auditoria, busca-se aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, emitindo uma opinião sobre se aquela demonstração foi elaborada em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Então, a auditoria, ela não é prioritariamente para descobrir fraudes. Isso é um enorme veneno em prova. Isso derruba meio mundo. Quando vem uma afirmação dessa em prova, a auditoria tem como principal objetivo descobrir fraudes. É responsabilidade do auditor descobrir fraudes no processo de auditoria. Tudo isso é balela, é mentira, é pegadinha da banca examinadora. Giovanni, mas eu acreditava que era assim, porque o auditor que descobre a fraude. Não é assim. E essa é uma frase perigosíssima para você levar para sua prova. Você não pode levar isso para sua prova. Qual é o conceito que você deve absorver? Que a auditoria tem um principal objetivo, sim. Qual é o principal objetivo da auditoria? É apontar fraudes? Não. É descobrir a fraude? Não. O principal objetivo da auditoria é apontar a fraude ou
né? Não tem a ver com fraude. Entende aí? Qual é o principal objetivo da auditoria? Lembra? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. Porque, poxa, se você olha uma demonstração contábil, ela tem certo impacto sobre você. Mas se eu te apresento uma demonstração contábil auditada, ou seja, um profissional de auditoria apontou a opinião dele sobre aquela demonstração. E essa opinião sobre a demonstração não é uma opinião sobre a empresa, não é uma opinião sobre se a empresa vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Não é uma opinião do auditor sobre a empresa. É uma opinião do auditor sobre o relatório contábil. Se aquele relatório contábil foi elaborado de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, como era para ter sido feito. Então, imagine que existe um relatório financeiro feito e um relatório que seria a estrutura aplicável a ele. Nós vamos comparar. Esse aqui é o padrão e esse aqui foi o que foi realizado. Compara os dois. Se houver diferenças significativas, nós vamos afirmar que essas diferenças são distorções. Essas distorções podem ser tidas em prova como duas classificações. A banca pode dizer que houve ali uma distorção relevante ou uma distorção não relevante. E a contabilidade, ela preza pelas informações que afetam a tomada de decisão. E aquilo que afeta a tomada de decisão são as informações relevantes. Então, se a auditoria tem como objetivo aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, como é que ela faz isso? Como é que a auditoria aumenta o grau de confiança numa demonstração contábil? Ela faz isso emitindo uma opinião. A auditoria vai emitir uma opinião sobre se a demonstração está elaborada de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Se dentro do que foi apresentado ali, essa demonstração está obedecendo o relatório aplicável a ele. Tranquilo até aí? Agora que bacana. Como classificação, nós podemos abordar a auditoria interna e a auditoria externa. É possível que a prova faça uma pegadinha. Toda vez que a gente faz referência à palavra auditoria isoladamente, a gente está falando da auditoria externa, da auditoria independente. Então, se a banca fala assim, no procedimento de auditoria e começa a contar uma história, estamos falando de auditoria externa, que é o conceito macro, o que é a auditoria. Mas é possível que exista uma auditoria interna, sim ou não? A resposta é que sim, é possível ter uma auditoria interna. Qual é a principal diferença entre a auditoria interna e a externa? Na auditoria interna, os auditores ou são funcionários da própria empresa ou contratados pela empresa para ajudar a empresa no alcance dos seus objetivos. Então, a auditoria interna, ela pode ser realizada em várias áreas da empresa. A auditoria interna, ela pode ter diversos objetivos, mas a forma mais genérica e mais generalizada que você pode utilizar para definir a auditoria interna é auxiliar a entidade no alcance dos seus objetivos. Então, em um procedimento de auditoria interna, os auditores estão ali para ajudar a direção da empresa a alcançar os seus principais objetivos. Então, essa auditoria pode acontecer, por exemplo, com pessoal, essa auditoria pode ser com estoques, essa auditoria pode ser em várias áreas da empresa, porque o objetivo é ajudar a entidade no alcance dos seus objetivos. Quando a auditoria ocorre na forma externa, ou também chamada em prova de auditoria independente, ela é feita por profissionais de auditoria que não pertencem à entidade, portanto, não possuem vínculo com a entidade.
E essa auditoria externa, ela tem um principal objetivo. Qual é? Emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. O objetivo de uma auditoria é aumentar o grau de confiança. Ela faz isso emitindo uma opinião sobre as demonstrações contábeis, se aquela demonstração contábil foi elaborada em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Perfeito? Nesse contexto, o auditor vai utilizar os procedimentos de auditoria. E, cara, eu trouxe aqui alguns termos que a prova pode usar para você, para que eu não perdesse nenhum. São procedimentos de auditoria, por exemplo, as entrevistas, as investigações feitas. Isso quando os auditores podem entrevistar, por exemplo, funcionários chaves da administração, para que eles possam colher informações. Pode acontecer de nessas entrevistas, nessas indagações, na investigação, encontrar alguma fraude. Mas a intenção da investigação nunca é a busca por fraudes, ainda que isso possa ser encontrado no meio do caminho. Por quê? Fraudes e erros podem afetar as demonstrações contábeis. O erro seria a conduta não intencional. Fraude seria a conduta intencional, fazer algo errado intencionalmente. Então, nos procedimentos de auditoria, seja na auditoria interna ou na auditoria externa, você pode ter os procedimentos de auditoria, como, por exemplo, a investigação, a indagação ou as entrevistas. E elas podem ocorrer. Muda o objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria interna é ajudar a entidade no alcance dos seus objetivos, e o objetivo da auditoria externa é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, e essa emissão da opinião, ela é baseada em três, na verdade, existe uma classificação chamada opinião não modificada e uma opinião modificada. A classificação dela é essa: opinião não modificada e opinião modificada. A opinião não modificada é a opinião sem ressalva. Então, quando o auditor emite uma opinião sem ressalva, significa que não há, por parte do auditor, algo que tenha sido encontrado ali que ensejasse uma ressalva, por exemplo. Então, uma opinião sem ressalva talvez seja a melhor opinião para que você, como auditado, receba. Olha, o auditor fez a auditoria aqui e ele emitiu um parecer sem ressalva. É normal? Olha, pode acontecer. Para fins de prova, basta você compreender que quando uma opinião é feita sem ressalva, normalmente não foi encontrada ali uma distorção classificada como relevante. Então você tem a ausência de distorções relevantes e, se houver alguma distorção relevante, ela não é uma distorção generalizada. Por isso a opinião fica sem ressalva. Quando a opinião dada é uma opinião com ressalva, significa que foi encontrada ali uma distorção relevante. Cara, mas o que é uma distorção? Cara, é simplesmente você esperava encontrar uma coisa e encontrou outra. Há uma distorção ali. Essa distorção pode ser relevante ou não relevante. Quando a distorção é não relevante, a informação não relevante não influencia a tomada de decisão. É a relevância da informação que é capaz de alterar a tomada de decisão do usuário da informação. Então, uma opinião de auditoria sem ressalva, maravilha, não foi encontrada nenhuma distorção relevante. Quando foi encontrada uma opinião com uma distorção, e essa distorção for relevante, nós vamos dizer que essa opinião é uma opinião modificada, e é uma classificação,
dentro da opinião modificada, nós podemos classificar a opinião com ressalva, a opinião adversa e a abstenção de opinião. Opinião com ressalva é quando o auditor, usando dos procedimentos de auditoria, encontra evidência apropriada e suficiente de que existe ali uma distorção relevante. Olha, não basta que exista uma distorção. É preciso que haja evidências que provem que essa distorção existe. Não basta o achismo por parte do auditor. Então, o auditor precisa encontrar evidência apropriada, isso tem a ver com a qualidade da evidência encontrada, e suficiente, o que tem a ver com a quantidade de evidência encontrada. Então, um aspecto da qualidade da evidência e um aspecto da quantidade da evidência. Busca-se evidências adequadas e suficientes para provar que ali existe uma distorção relevante. Quando é encontrada uma distorção relevante, então a opinião do auditor já não pode ser uma opinião sem ressalva. Porque a opinião sem ressalva é na ausência de distorções relevantes. Um detalhe: o fato de um auditor não ter encontrado uma distorção relevante não quer dizer que ela não exista. Portanto, o auditor, quando emite uma opinião, ele diz assim: olha, opinião sem ressalva. Não foi possível encontrar distorções relevantes. E se houver alguma distorção relevante que não foi encontrada, ela não é generalizada. Por isso a opinião aqui é sem ressalvas. Quando, diferente desse cenário, o auditor foi capaz de encontrar evidências apropriadas e suficientes de que há ali uma distorção relevante, então agora a opinião será com ressalva. Daí um detalhe: se essa distorção relevante não for generalizada, aí ele tem a opinião com ressalva. Porque se além da opinião, se além da informação adequada, a evidência adequada e suficiente de que havia uma distorção relevante, além disso, essa distorção ainda é generalizada, ou seja, prejudica a demonstração contábil como um todo, daí não cabe mais a opinião com ressalva. Daí caberia, então, a opinião adversa. Então eu tenho opinião não modificada, é o sem ressalva. Opinião modificada, com ressalva, o adverso e o abstenção de opinião. O com ressalva é quando encontra uma distorção relevante, mas ela não é generalizada a ponto de prejudicar toda a demonstração. Então é o com ressalva. A opinião adversa é quando são encontradas distorções relevantes e essas distorções são generalizadas. Elas apontam e prejudicam a demonstração contábil como um todo. E a abstenção de opinião. Daí nós temos um critério duplo aqui na abstenção de opinião. Porque para abster a opinião, nós vamos precisar excluir as possibilidades, tanto do sem ressalva, quanto do com ressalva e do adverso. Entende? Eu tenho que abster a minha opinião quando eu não encontrei, olha só o critério, não foram encontradas evidências apropriadas e suficientes para fundamentar a minha opinião. Veja, para eu dizer que existe ressalva, eu preciso comprovar a evidência da distorção. Lembra? Eu preciso ter evidências. Olha, juntei essa informação com essa, eu tenho a foto, eu tenho o vídeo, eu tenho a informação, eu tenho o documento, tá aqui, eu provo que existe a distorção. Aí eu posso dizer que está com ressalva, porque eu encontrei uma distorção. Ou eu posso dizer que é
um parecer adverso, porque eu tenho a distorção, eu tenho a prova da distorção, eu consegui reunir a evidência adequada e suficiente da distorção, e é uma coisa generalizada, que prejudica a demonstração como um todo. Então pronto, parecia adverso. E na abstenção de opinião? Pois é, na abstenção de opinião, não foi possível ao auditor encontrar evidências apropriadas e suficientes para que fundamentassem a opinião. Então, o primeiro critério é esse. O auditor não encontrou evidências apropriadas e suficientes. Mas não basta isso. Não basta que ele não tenha encontrado evidência apropriada e suficiente. É que, além de não ter encontrado evidência apropriada e suficiente, o auditor deverá excluir a possibilidade de que o com ressalva o atenda. Por quê? Se eu dissesse, olha, eu não encontrei a informação apropriada o suficiente e o com ressalva não me atende. Agora sim eu posso dizer que eu vou abster a minha opinião. Por quê? Critério 1, não encontrei evidência apropriada e suficiente. Ótimo. Mas, além disso, o parecer com ressalva não me atende. Só depois dessa confirmação é que eu posso abster de emitir uma opinião de auditoria. Então, tem muita gente que erra essa questão em prova, achando que basta que não tenha sido encontrada evidência apropriada e suficiente, já pode abster a opinião. E é um perigo. Por quê? São dois critérios que a gente precisa atender aqui. Número 1, não foi possível encontrar evidência apropriada o suficiente. Não foi possível encontrar evidência apropriada o suficiente. E o com ressalva não atende. O que é o com ressalva? É aquele que afirma que se houver distorções, elas não serão generalizadas. Elas não são generalizadas. Porque quando existe distorção e ela é generalizada, o parecer é adverso. Quando há uma distorção, mas ela não é generalizada, a opinião é a opinião com ressalva. Vamos pegar um exemplo aqui, assim, um exemplo do dia a dia, nada a ver com auditoria, só para você ver o que é a opinião, tá? Vamos lá. Alguém te chama para jantar na casa. Pô, vem jantar aqui em casa. Chamei a galera para jantar aqui em casa, vou fazer um feijãozinho maravilhoso. E aí você marcou de ir. Quando você chega, ao chegar, não tem mais feijão. Acabou. Pô, você olha lá, tem 20 pessoas na casa. Você chegou, foi o último a chegar, chegou atrasado. A panela do feijão tá vazia. Daí você pergunta, cadê o feijão? Aí as pessoas começam, olha, tu perdeu, tava uma delícia, tava sensacional. Meu irmão, você perdeu o melhor feijão da vida. E você vai perguntando, e todo mundo, feijão tava top, feijão maravilhoso, feijão. Ok. Aí eu vou perguntar, qual é a sua opinião sobre o feijão? Aí você vai dizer, olha, eu não provei. Se eu não provei, eu não tenho evidência apropriada e suficiente de que ele estava bom ou de que estava ruim. Eu não tenho a evidência. E isso poderia ensejar, por exemplo, uma opinião ou a abstenção da opinião. Concorda comigo? Eu poderia dizer assim, olha, eu vou me abster de emitir essa opinião porque eu não provei do feijão. Só que tem uma informação a mais agora. Olha, apesar de eu não ter provado, 20 pessoas estavam na casa, 20 pessoas disseram que era maravilhoso o feijão. Então, não tem como eu dizer que tá adverso isso.
Eu não posso dizer que minha opinião é a pior delas, adverso, porque, primeiro, eu não tenho evidência apropriada o suficiente de que ele era péssimo, porque eu não provei. Então, não posso dizer que era péssimo. Cara, mas nesse caso, o com ressalva me atende. Ou pode ser que não te atenda, mas o com ressalva, eu posso dizer, olha, apesar de não ter provado, eu reuni 20 depoimentos, 100% das pessoas presentes disseram que aprovaram o feijão. Cara, apesar de eu não ter provado, eu vou aprovar aqui com ressalva. Então, a abstenção de opinião não basta que eu não tenha tido acesso a evidências apropriadas e suficientes. Além de não ter evidência apropriada e suficiente, é preciso que o com ressalva não atenda. Aí sim eu posso emitir se é que a gente pode dizer assim, né? Emitir a opinião com o nome de abstenção de opinião. Basicamente, a abstenção de opinião é não opinar. Então, para você não opinar, é porque você não reuniu as informações necessárias para dar uma opinião, ou só a ressalva não é suficiente. Então, pronto, juntou os dois. Na verdade, junta os dois. Porque eu não posso dizer que eu tenho uma ressalva, não é assim? Eu não posso dizer que eu tenho uma ressalva sem ter a evidência apropriada o suficiente dela. E eu não posso dizer que está adverso se eu não ter evidência apropriada o suficiente. Então, quando o examinador te apresentar um cenário em que não foram encontradas distorções relevantes, isso direciona para a opinião sem ressalva. Porque foi possível obter evidências de auditoria, mas eu não consegui encontrar distorções. Então, opinião sem ressalva. Quando do procedimento de auditoria vão surgindo informações que são evidências de que há uma distorção relevante, nós vamos avaliar se essa distorção é generalizada ou não. Se a distorção é relevante, mas é não generalizada, então a opinião é... O que eu falei? A distorção é relevante e não generalizada. Distorção relevante e não generalizada. Então a opinião é com ressalva. A distorção é relevante e generalizada. Aí a opinião é adversa. Então qual é o cenário que eu posso fazer a abstenção de opinião? Quando não há evidência apropriada e suficiente de que exista uma distorção relevante e a opinião com ressalva não é suficiente para emitir sua opinião. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Organizamos todas as informações. Perfeito? Ainda dentro de procedimentos de auditoria. Pode acontecer a inspeção física. Na inspeção física, além da inspeção física, nós podemos ter a auditoria documental, toda a parte de análise documental. Nós podemos ter o procedimento de auditoria chamado confirmação. Nós podemos ter os testes de observância, os testes substantivos. Você deve estar antenado nisso na hora da prova. Análise de dados, revisão analítica, procedimentos de revisão de modo geral. Todos esses são procedimentos de auditoria importantes para a sua prova. E as normas de auditoria são as NBCs, TA, NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, TA, as técnicas de auditoria, e você pode começar lendo a NBCTA 200, por exemplo. Muitos conceitos da NBCTA 200 são relevantes para a sua prova CFC. Preciso lembrar a você que esse bate-papo que eu estou fazendo com você aqui no Instagram hoje é um aquecimento que antecede o nosso evento CFC 360, que começa na próxima segunda-feira. Um evento online, ao vivo e gratuito, no YouTube do Papiro Contábil, em que eu vou mostrar para você o passo a passo para ser aprovado no exame CFC
estudando menos de 2 horas por dia, seguindo um cronograma de estudos até a sua aprovação. Então, vocês estão todos convidados. Na aula de hoje eu te mostrei o que e como estudar a auditoria, para que você possa priorizar os tópicos mais relevantes, e eu torço para que a sua aprovação aconteça. Conta com a gente aqui no Papiro Contábil. Quem ainda não se inscreveu no evento gratuito do CFC 360, basta digitar 360 aí, tanto aqui quanto no comentário, depois nas fotos, nos vídeos, que eu encaminho o link para você. Você pede de mim aí o link do direct que eu te encaminho. Grande abraço, feliz em poder participar da sua caminhada até a aprovação CFC. Tchau, tchau.